O EPTV1 começa com a tragédia na rodovia Cunha Bueno. Os pais e um bebê de 4 dias que tinha acabado de sair da maternidade morreram na batida de um carro com um caminhão. A gente está com o Marcos Felipe em Pradópolis, onde morava essa família. Marcos, clima de comoção aí na cidade. Clima de muita tristeza, Bruna, principalmente porque no domingo, e esse é o último registro das redes sociais desse casal, eles estavam comemorando a chegada do primeiro filho, um bebezinho que nasceu na sexta-feira, tinha só 4 dias de vida. E o casal tinha ido para Guariba exatamente para fazer o exame do pezinho. E quando estavam voltando aqui para Pradópolis, o acidente aconteceu e os 3 morreram. A batida foi na Cunha Bueno, eles bateram de frente com um caminhão e não resistiram aos ferimentos causados por essa batida. O motorista do caminhão já prestou depoimento na delegacia e contou os detalhes de como o acidente aconteceu. Aqui na cidade, todas as pessoas estão chocadas. É um clima de luto entre os moradores. Eu conversei agora há pouco com alguns deles e eles falaram sobre essa tristeza. Triste, né? Não dá para acreditar, né? Uma família inteira. Muito triste. Ele estava todo feliz com o filho, né? Dia dos pais, acontecer aquilo. Tá todo mundo em choque aqui em Pradópolis. Nesse acidente morreram Joseli Cardoso da Silva e Claudemir França, ele que era segurança patrimonial e trabalhava aqui na cidade. Agora a polícia vai investigar exatamente o que aconteceu. Uma testemunha que estava também perto desse acidente, estava na mesma rodovia Cunha Bueno, logo atrás do Fusca, onde estava a família, prestou depoimento na delegacia e contou uma versão que corroborou, ou seja, que falou a mesma versão contada pelo motorista, de que o homem que estava dirigindo o Fusca, a vítima, o pai de família, por algum motivo perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. Veja o que disse essa testemunha. Eu estava com uma velocidade, eu falei assim, eu vou diminuir um pouquinho, porque os caminhões de scan estão passando muito perto e está balançando o carro. Então eu diminuí um pouquinho, na hora que eu estava vendo, o Fusquinha já estava na nossa frente já. Aí o Fusquinha estava sentindo a Pradópolis e o caminhão estava sentindo a Jabuticabal. E quando eu olhando para frente, a minha esposa estava orando. Na hora que ela estava orando assim, e eu olhando para frente, eu falei, meu Deus do céu, na hora que o Fusquinha perdeu o controle e bateu na lateral do caminhão. E o cara do caminhão tentou tirar do Fusquinha, mas ele não conseguiu. Como ele tentou tirar para o lado direito dele, ele ainda tombou para o lado esquerdo ainda do canteiro. Eu tirei meu carro, joguei meu carro para o canteiro, senão ele ia pegar de banda do meu carro. E eu acelerei mais e joguei para o lado do canteiro. Eu parei o carro e aí eu falei, Mariana, vê se tem alguém no Fusquinha, tem alguém vivo ainda. Aí eu falei, peguei e fui parando os outros carros na pista, fui parando outros carros. Aí ela falou assim, Debol, tem uma criança no chão. Eu fui correndo lá, na hora que eu fui ver, eu falei, não tem mais vida. Ela ficou apavorada, falei, não tem mais vida, não tem mais vida, vamos lá, todos os 3 morreu. As pessoas que conheciam essa família disseram que eles estavam vivendo um momento único, de muita felicidade. O primeiro filho do casal, esse bebezinho que infelizmente morreu no acidente, nasceu no dia 11 de agosto. Agora, acabou de nascer. E os pais estavam vivendo aqueles primeiros dias do primeiro filho, um momento de muita felicidade. E, inclusive, comemoraram no domingo o primeiro dia dos pais com esse bebezinho. E foram até Guariba para fazer o exame do pezinho. E quando estavam voltando, se envolveram nessa batida muito trágica com um caminhão, que chegou a capotar com a violência da batida e o Fusca, onde eles estavam, ficou completamente destruído. Agora a polícia vai analisar exatamente o que aconteceu e o depoimento das testemunhas, que é esse que nós vimos agora, dando explicações sobre como foi a batida, e também o motorista do caminhão. Esses depoimentos são fundamentais para que o inquérito policial possa esclarecer exatamente o que provocou a batida. Se foi um problema mecânico, o porquê o motorista do Fusca, que é vítima nesse caso, perdeu o controle da direção e foi para a pista contrária na rodovia
Cunha Bueno, aqui entre Pradópolis e Guariba. Agora existe uma expectativa muito grande sobre o velório e o sepultamento dessa família. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Araraquara e ainda estão por lá. A expectativa é que a liberação aconteça perto da 1h da tarde e aí sim os corpos vão para a funerária e depois devem ser trazidos aqui para o cemitério municipal de Pradópolis, onde o velório vai acontecer durante algumas horas do período da tarde e há uma primeira informação de que o sepultamento vai acontecer ainda hoje, no finalzinho da tarde, no cemitério municipal aqui de Pradópolis. Mas essa informação do sepultamento ainda não está confirmada. Mas aqui na cidade, todo mundo está muito triste com essa história. Um clima de muita comoção, porque a família era muito conhecida. Pradópolis não é uma cidade grande, então as pessoas se conhecem, sabem da rotina de um ou de outro e eles estavam muito felizes com a chegada desse bebê. E essa felicidade toda era passada para os vizinhos, para os parentes, para os amigos e infelizmente tudo terminou nessa tragédia que aconteceu na rodovia Cunha Bueno, aqui entre Pradópolis e Guariba, porque as pessoas não nascem em Pradópolis, nascem em Guariba ou em Ribeirão Preto ou em Jaboticabal e foi o que aconteceu com mais esse que seria um morador de Pradópolis, que nasceu em Guariba e voltou para lá para fazer o exame do pezinho e quando a família retornava aqui para a cidade, essa tragédia aconteceu, Bruna. Uma tristeza enorme, né, Marcos Felipe? A gente não tem como não se comover e a nossa equipe deixa aqui claro os nossos sentimentos e força aos familiares e aos conhecidos aí de Pradópolis. Obrigada pela sua participação.